Muito bom dia a todos. Conforme a doutora Tassiane explanou, essa nova etapa, essa segunda etapa, se iniciou através da análise do aparelho celular do serial killer. Com a prisão dele, em setembro do ano passado, foi apreendido o aparelho celular, o smartphone dele. Esse aparelho foi encaminhado à polícia científica e foram encontrados no aparelho celular, na nuvem, diversos arquivos relacionados a vários homicídios. Não somente os de 2023 e 2024, esses mais recentes, mas também homicídios ocorridos em 2019 e 2020, na parte alta da cidade, onde ele residia na época. Então, diante dessas suspeitas, a DHPP resolveu reabrir esses inquéritos e nós formamos uma comissão, eu e a delegada Tassiane Ribeiro, e nesses últimos 3 meses nós aprofundamos as investigações em torno desses casos mais antigos, de 2019 e 2020. E, graças a Deus, conseguimos lograr êxito e elucidar cabalmente cada um desses homicídios. Nós elucidamos 8 homicídios consumados, todos qualificados, além de 3 tentativas de homicídio também qualificados. Como eu disse, a gente foi puxando o fio da meada através dos arquivos encontrados pela polícia científica no aparelho celular do serial killer. Conseguimos também provas periciais, evidências técnicas. Foi solicitado ao Instituto de Criminalística a realização de exames de microcomparação balística em todos os projéteis encontrados nos corpos das 8 vítimas, e a polícia científica constatou tecnicamente que todos esses projéteis foram propelidos pelo cano de uma única arma de fogo, um revólver de calibre 38. E essa arma nós não encontramos, não localizamos, mas já tínhamos essa informação técnica fornecida pelo IC de que, na verdade, 7 desses homicídios foram praticados com uma única arma de fogo, um revólver de calibre 38. E durante os estudos desses casos, dessas ocorrências, nós encontramos uma filmagem coletada pelos investigadores na época, uma filmagem do assassinato da pessoa de Alisson Santos Silva. Esse fato ocorreu, salvo engano, em outubro de 2019. E o serial killer foi reconhecido nessa filmagem por pelo menos 5 testemunhas, sem qualquer sombra de dúvida. Além disso, nós chamamos o serial killer, mostramos e confrontamos ele com todos esses indícios, e ele resolveu confessar todos os crimes, todos os 8 homicídios e as 3 tentativas. Então agora, somando todos os crimes do Albino Santos de Lima, nós conseguimos elucidar 18 homicídios consumados e 6 tentativas de homicídio qualificados. Agora ele passa a figurar, inclusive, no ranking nacional, dentre os maiores serial killers do país. Acredito que ele esteja aí entre os 5 maiores do país. O modus operandi dele, nesses crimes mais antigos, foi semelhante ao modus operandi dele em relação a esses crimes da Orla Lagunar. Ele sempre agia sozinho, em alguns casos usava também balaclava, ele tentava se disfarçar, mas nesses casos mais antigos tem uma diferença em relação a esses mais recentes. Naquela época ele agia geralmente pelo dia, diferentemente daqueles crimes cometidos mais recentemente. Ele agia geralmente pelo dia, mas em horários de pouca ou nenhuma movimentação de pessoas. Geralmente pela manhã, bem cedinho, que tinha pouca movimentação de pessoas, ele seguia as vítimas e alvejava as vítimas, sempre contando com um elemento surpresa. Ele sempre agia à traição ou de emboscada. Outra diferença é que
nessa época, ele utilizou um revólver de calibre 38, diferentemente desses outros crimes mais recentes, onde ele fez uso de uma pistola de calibre 380, que foi localizada, inclusive. Outra diferença que nós detectamos é em relação ao monitoramento das vítimas. Nesses crimes mais recentes, ele monitorava as vítimas através das redes sociais, principalmente o Instagram. Naquela época, ele monitorava presencialmente, ele fazia um trabalho de campo. Houve essa diferenciação. E também em relação ao perfil das vítimas. Em 2019 e 2020, ele matou 3 mulheres e 5 homens, sendo que essas mulheres já tinham uma idade, inclusive tinham 2 idosas e uma mulher de 35 anos. Então, basicamente, eram essas diferenças. Ele também não tinha nenhuma interação com as vítimas. Essas vítimas mais antigas, ele não teve nenhuma interação física, ele não conhecia essas pessoas. Não eram do ciclo de amizade deles. Então, basicamente é isso. Falar que esses casos, a elucidação desses casos, de todos esses homicídios, representam um marco para a segurança pública, não só de Alagoas, mas para a segurança pública do país. Trata-se de um dos maiores serial killers da história do país.